falando da magia da vitória. Na aula de hoje nós vamos começar com a coisa prática, de uma forma bem operacional, para começar a utilizar desta grande magia que é a magia dos Salmos. É a magia teúrgica, tel vem de Deus e úrgica vem de obra de Deus. Através dos Salmos nós poderemos ter uma fórmula, ter um referencial, se bem que o que vai determinar a magia é a nossa postura, é a nossa mente, é a nossa convicção, e é lógico, nós não temos poder nenhum, não é só a mente, a postura e a convicção, mas sim algo que possa fazer uma conexão com a força que vai ser a operacional, que são as inteligências que atuam através da magia, que são os anjos, como nós falamos na aula passada. O Salmo simplesmente é um referencial, é uma ferramenta de apoio onde a gente, com uma postura, com uma convicção, faz aquilo acontecer, usa o Salmo para fortificar como referencial de conexão, mas quem realiza são outras inteligências maiores, que nós não temos capacidade de realizar nada. Nós somos muito limitados. Mas estas forças fluem através do processo do Salmo, através da própria magia dos Salmos, e as coisas passam a acontecer. Por isso que a magia dos Salmos tem que ter convicção, tem que ter objetivo, tem que ser clara e tem que ter aquela firmeza para fazer acontecer. E certeza de que ela funciona. E nós vamos falar muito dessa postura depois. Mas eu tinha prometido para vocês de entregar uma relação, e essa relação, ela teria todas as aplicações para o Salmo. Eu já tenho essa relação, já estudei, já testei. É uma relação um pouco ampla. Ela está repetida, alguns termos. Ela está bem cebada aqui, que eu uso há 36 anos. Essa daqui, ela é meio complexa, mas vocês vão receber isso direitinho, bem organizada, sem repetição, que tem uns itens que o trabalho o outro, quer dizer, não interessa, põe trabalho e pronto, tira o outro, coisas desse tipo. Mas as referências que eu tenho de Salmo são do Padre Figueiredo, do livro do Padre Figueiredo, só que quem fez isso foi uma pessoa muito especial, e essa pessoa tinha uma consciência muito grande também, comparada com a minha, eu sou uma minhoca e ele é um ser muito grande. Só que a Bíblia que ele usou, que estava com ele quando ele fez isso, era uma Bíblia que foi mexida pelos padres. Então, eu percebi uma série de falhas aqui, então eu tenho que fazer os ajustes correspondentes, porque eu vou explicar para vocês. Peguei várias Bíblias, fiquei olhando. Do Salmo 1 até o Salmo 9, os textos são iguais e as Bíblias funcionam. Então, todas elas têm praticamente o mesmo referencial. Quando chega no Salmo 9, até o 8 são iguais. Do 1 ao 8 são praticamente iguais. Só muda o texto um pouquinho. Primeira coisa. Do 9 começa a encrenca, porque a Igreja Católica pegou o 9 e separou em dois. Ela tem o 9 separado em duas partes. Tem 9A e 9B. Então, algumas Bíblias falam 9A e 9B. E essa do Padre Figueiredo tem isso, 9A e 9B. Não existe Salmo 9A ou 9B. Existe Salmo 9, existe Salmo 10. Aí tem um problema. E os evangélicos e também as versões reais do Padre Figueiredo, não essa que está aqui, ela fala do 9 e do 10. Se a gente pegar uma Bíblia evangélica que segue exatamente do aramaico para o inglês e do inglês para o português, existe uma correlação muito direta e é perfeita. E a verdadeira tradução do Padre Figueiredo segue exatamente a mesma sequência. Essa Bíblia, que é do Padre Figueiredo também, eu também tenho essa Bíblia, ela é diferente. Ela pega o Salmo 9 e divide em dois, 9A, 9B. E tem Bíblias até que tem dois Salmos 10. Eu tenho Bíblia assim, em vez de ser 9A e 9B, é 10 e 10. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. E depois vai. O Salmo 9 é encrenca. E o que é 9? 9 é o arcano 9, o homem perfeito, a mulher perfeita, e parece que é aí mesmo que mete o dedo para avacalhar, que é o Salmo 9. Aí do 10, indo do 10 direto até o 112, soma mais um. Do 10 até o 112, acrescentaria mais um por causa dessa diferença que eles quebraram em dois. Tem que pular um número a mais, porque dividiram um em dois. Aí o 113 também mudaram. Tem 113A, 113B. Quer dizer, não tem nada a ver. Alguns, outros não tem, é um só 113. Isso dá uma confusão muito grande. Aí chega no 114. 114 corresponde ao 116. 113A corresponde ao 114. 113B corresponde ao 115. Você vê a confusão que está dando? Como é que vocês vão chegar a uma sequência numérica se não tem nem A nem B? Já tem dois divididos em A e B aí. São Bíblias assim complicadas. Aí chega no 114. O 114 corresponde ao 116. O 115 corresponde ao 116. Quer dizer, o 116 vale por 2. Um que dividiram, os outros
outros dois formaram um só. Quer dizer, é muito complexo isso. E aí continua somando depois um mais um nessa confusão toda. O erro que fizeram novamente e depois consertaram novamente. Isso no Salmo 13 e 114. E aí ficou tudo igual, vai somando mais um, do 116 para frente. Aí chega até o 145, que é o 146. Aí o 146 muda, tem o 146 dividido em dois, que vai até 11 partes, que é o 147. E do 147, do 12 até o 20º, é o 147 também. 146 e 147, para compensar o erro, vira um só. Dá para usar isso, não é confuso? Por aqui eu poderia fazer uma tabela, mas vocês iam ficar... Quer dizer, não dá. Então aí tem que ter um número só. É esse número, vai lá, pega e usa. Eu peguei todas essas bíblias, joguei lá no cantão e vai servir de apoio para qualquer coisa. Isso aqui não tem condição. Aí eu olhei os textos. Errados também. Muito erro nos textos. É chocante a quantidade de erros que tem nesses textos. Aí eu fui olhar não só o Salmo, mas a quantidade de versos no Salmo. Também é diferente. As Bíblias católicas diz, este Salmo é de Davi, serve de louvor. Então isso é um adicional do número do Salmo, não é nada do Salmo. Já põe um. E aí o 2, que é um mesmo, aí virou 2. E aí tem sempre um número a mais. Às vezes tem número igual, às vezes falta. Porque às vezes a gente precisa usar um referencial dentro do Salmo. Usa Salmo 110, 3, por exemplo. Aí você vai usar a católica, não é 3, é 4. Fala, caramba. E tem outras que é mesmo. Você não sabe nem o que se usa. Ou seja, é impraticável. É isso que eu quero dizer para você. Então não tem como. Tentei todas as Bíblias, eu tenho umas 5 Bíblias, nenhuma funciona. Aí vamos na do Padre Figueiredo. Pegamos a do Padre Figueiredo. Aí achamos também erros. Nessa versão que a gente conseguiu sexta-feira, porque é difícil conseguir. Mas já tem erros aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando nós formos destrinchar o Salmo, a gente vai ver que tem coisa errada aqui. E aí complica. Como é que eu vou poder usar este Salmo? Não tem condição de usar. Ele tem erros clássicos, erros de conceitos, erros que vão sujar a magia, ela não funciona. Você está fazendo algo que não tem valor nenhum, porque ela te quebra o próprio efeito. Aí tem uma outra do Padre Figueiredo, que é de uma outra editora que ela trouxe. Eu fui ver se tem esse mesmo erro dessa editora aqui. Essa é da Católica, é Vozes, tá errado. Agora o dela não é da Vozes, é de um terceiro aí chamado Edelbra. O dela eu já comparei, é diferente. Está melhor do que esse. Só que eu não posso dizer se o dela nós vamos poder usar. Até eu vou pedir licença para ela, ficar com a Bíblia dela. Depois eu já sei onde tem todos os erros, é fácil a gente conferir se serve ou não serve. Se servir, esse vai ser o texto que nós vamos usar, que seria dessa edição. Mas eu não tenho condições de dizer isso para vocês agora, porque eu não tenho essa Bíblia na minha mão. Eu vou analisar assim que terminar o curso aqui. E aí, a próxima aula, que você já recebe uma cópia dos textos da Bíblia. E, junto com os salmos que vocês vão ter no referencial, o que a gente vai ter? Uma listagem. Eu estou analisando salmo por salmo, ponto por ponto, tópico para tópico, para não ter erro. Porque eu poderia simplesmente tirar um xerox desse, fica bonitinho, vocês entregam, mas vocês nunca vão poder usar. Por causa dessas diferenças que eu falei, dos números dos salmos. Então eu tenho que fazer esse trabalho, corrigir tudo isso e vocês usarem o número correto. Então isto, nesta semana que vem, eu vou fazer isso, é um trabalho muito grande, porque é uma listagem enorme, mas fica um trabalho fidedigno, inclusive para mim. Cada vez que eu vou usar um salmo, eu fico aqui, eu encho um balde de suor para poder usar um salmo. É complicado, aí vai ser um facilitador para mim também, porque eu nunca confiei nesse. É isso que a gente vai fazer. Mas existe uma outra Bíblia, que é a Bíblia Evangélica. Comparando a Bíblia Evangélica com o Padre Figueiredo, é a única Bíblia católica que bate com a evangélica. E a evangélica é real, porque ele segue exatamente a Bíblia, segue exatamente o texto, eles não fogem do texto. Eu vou explicar para vocês agora algo que vai chocar vocês. Qual é a coisa mais importante da religião católica? Não são os 10 mandamentos? É a base de Deus. Deus comunicou com o homem e deu duas coisas. Ele deu um texto que é a aliança. Aliança de quem? Do povo hebreu com Javé. E esta aliança é um texto escrito de regras de ética, regras de moral, regras de comportamento, que isto não é publicado, mas está dentro da Arca da Aliança. E isso os grandes patriarcas usavam. E o próprio Moisés tinha isso como base de referência das regras de ética. E ele escreveu 5 livros, que foi Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômios e Êxodos. E em cima dos 5 livros, ele colocou essas bases de ética. Então, nesses 5 livros tem essa base da Aliança de Javé, porque ele que era o representante. Então, até aí tudo bem. Mas para nós, que não somos hebreus, mas nós somos brasileiros ou de qualquer raça que seja, católicos, o que a gente tem de mais importante?
Os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos de Deus. Vocês conhecem a cena. Moisés chegou no Monte Sinai, foi chamado, ele se iluminou, subiu lá, ficou um monte de tempo em oração, ficou lá em êxtase, etc. E recebeu as pedras da lei gravadas. Quando ele desceu, ele ficou muito tempo lá. E quando ele desceu, o que ele viu? Ele desceu, ele viu o povo dele adorando o bezerro de ouro, na maior orgia, na maior farra, na maior idolatria. E o que ele fez? Ele, com tanto ódio, ele pegou aquelas pedras, arremessou contra uma rocha, estilhaçou tudo, e ao mesmo tempo ele chamou os sacerdotes de Levi e mandou matar todo mundo. Foram mais de 3 mil. Foi terrível. Por quê? Porque ele desceu com a tábua da lei na mão. Ele falou, me esperem que eu vou dar algo bom para vocês. A hora que ele voltou, o pessoal estava em idolatria. Na hora que ele pega aquilo e lê o segundo mandamento da lei de Deus, qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Aqui, ó. Tirei da Bíblia, vocês têm isso. O primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento de Moisés, não farás imagens de esculturas ou idolatria. É o segundo. Por isso que ele ficou louco da vida. Ele chegou e falou, caramba, tá aqui, esses caras, mata todo mundo, arrebenta. Depois ele se arrependeu, subiu e tirou um xerox. Deus deu um xerox para ele e ele voltou com a tábua e depois foi parar com a da aliança, tabernáculo, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora vamos nos mandamentos católicos. Eu não sou contra a igreja, mas pelo amor de Deus, mudar os 10 mandamentos de Deus, acho que não pode. Se você pegar o Antigo Testamento e ler, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não farás imagens de esculturas. Terceiro, não tomar seu santo nome em vão. É esse que é. Sabe o que fizeram? Tiraram o segundo. Limparam. Não tem. Deletaram. Caramba, mas está na tábua da lei, está na arca da aliança. E aí a religião católica tirou isso, excluiu. E o que tem dentro da religião católica que existe a briga entre evangélicos e cristãos? Imagens. Você entra em qualquer templo evangélico, não tem imagem, ou tem um crucifixo, não tem nem a imagem de Jesus crucificado, é só cruz, porque eles não querem imagem nenhuma. Eles são fanáticos? Não, eles são corretos, está de acordo com o mandamento aqui. Eu não sou evangélico, pelo amor de Deus, mas eu estou analisando friamente ambas posturas. Eles estão corretos. Aí o católico tira isso. E sabe o que é outra cachorrada? Mexer em 2 mandamentos, não pode. Aí faltou um. Se eles tiraram um, tá faltando um. Ficaram com 9. Aí pegaram o último. O último diz o seguinte, ó, não cobiçar a casa, coisas e mulher do próximo, que seria o real. O que eles fizeram? Separaram em 2. Não cobiçar a mulher do próximo é um. E o outro, não cobiçar coisas alheias. Pegaram um e dividiram em 2. Olha que cachorrada. Vou falar o que é verdade. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Eu peguei do texto normal. Não tem o que mudar. Eles me pegam, tiram o segundo, elimina, deleta, que são adorar imagens. É a coisa mais chocante da Bíblia. É a coisa mais chocante dos 10 mandamentos. Foi o primeiro sinal de raiva de Moisés, de ver o pessoal na idolatria, com imagem. Ele falou, caramba, acabei de receber. Vocês caem na gandaia. Faz isso. Mata todo mundo. Não presta. Vocês são os porcos. Que ele falava. Ele era muito colérico. Agora chega o outro e me tira. Aí depois, pega um e divide em 2. Olha que cachorrado. Porque tira um, pega o outro e divide. Que falsidade que é essa? Eles têm que seguir um livro sagrado. Aí que eu entendi que nunca chegou uma Bíblia na minha mão. Eu estudei em colégio de irmão marista, de freira. Era freira disso, freira daquilo, irmão marista, papapi, papapá, arquidiocesano, Nossa Senhora do Carmo. Conclusão, nunca vi uma Bíblia lá dentro. Tinha o quê? Catecismo. Eu estudei com catecismo. E vocês estudaram com o quê? Com Bíblia ou com catecismo? Catecismo. E catecismo é tudo enrolação. O cara põe ali o que ele quer. Eu leio o catecismo hoje, eu choro. Falo, caramba, como eu fui enganado, meu Deus do céu. Como é perigoso pegar um livro sagrado e mudar. Então eles mudaram. Veja, isso que eu estou falando é realidade, vocês podem checar. Aí você pega depois, ficou defasado. Na Bíblia, real, primeiro mandamento. É importante a gente saber, porque todo o catolicismo se baseia nisso. Quem é que vai para o céu? Quem é cristão? Quem é realmente católico? É quem segue os mandamentos, as regras de ética do sistema católico. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, igual no evangélico e no cristão. Segundo, pela Bíblia, não farás imagens de esculturas. No católico, não tomar seu santo nome em vão. Então esse vai ser o terceiro do outro. E aí vai ficar em tudo defasado. O terceiro é não tomar seu nome em vão real, virou segundo. O quarto é descansar no 7º dia, virou terceiro. Honrar pai e mãe, virou quarto. O não matar, virou quinto. Porque não matar é o 6º na Bíblia, real. Mas para o católico é o 5º. Eu sempre falei não matar, nunca mais eu vou falar não matar. Eu vou falar, é o 6º. Porque é errado falar, 5º mandamento não matar. É o 6º. Mas caramba, a gente tem enganado a vida toda. Não dá. Aí o 6º é não pecar contra a castidade. O 7º é não pecar contra a castidade, no católico é o 6. Não furtar é o 8º, é o 7º. Não dar falso testemunho ao 9º é o 8º. E o 10º é não cobiçar coisas, casa, mulher, não cobiçar nada. Aí eles dividiram em 2. Não cobiçar a mulher do próximo, isso é por causa do padre, que é celibato. E depois o outro é não cobiçar coisas alheias. Pegaram os 2, o 9º e o 10º é o 10º. Que coisa. Agora, o homem não pode cobiçar a mulher do próximo. E a mulher pode cobiçar o homem do próximo? É porque mexeram. Não é
é não cobiçar nada. É nem o homem, nem a mulher, nem o cachorro, nem os bens, nem a casa, nem o carro. É não ter cobiça. A mulher não tem. Aí vamos lá na religião. Até o século V, mulher não tinha alma. E mulher não tem medo, ela faz a gente sofrer, né? Mas brincadeira. Mas até o século V, mulher não tinha alma. Caramba, não tem alma, mulher. Mas peraí, como é que mulher não tem alma? Isso é coisa de fanático, de louco, de idiota. Pelo amor de Deus. Toda uma estrutura religiosa, católica, poderosa no mundo inteiro, com erros tão absurdos. E isso ninguém me falou, não. Isso eu li com os meus olhos. Eu chego hoje para um evangélico e falo, nossa, eu não tinha visto isso. Ah, daqui. Quer dizer, ele já vai meter o pau. Chega para um católico e fala, pelo amor de Deus. Como é o espanto que a gente está sentindo hoje? Se mexeram nos 10 mandamentos, é isso que eu quero dizer para você, que é a coisa mais importante que tem. Surrupiar um e desdobrar um em dois para compensar. Imagine no resto. É complicado. Outra coisa que eu nunca entendi, caramba, Moisés. Moisés, onde que ele viveu? No Egito. Ele foi criado pela filha do faraó. E a pirâmide já existia, a esfinge já existia. Existia toda a riqueza do Egito. Mas não fala nada do Egito. Ele só fala do Egito quando ele fala da briga com Merempitá, nem fala o nome dele. E aquela briga das 10 pragas. Só isso. Mas lá não fala das pirâmides. Mas como é que é possível não falar das pirâmides? Se a Bíblia é um livro sagrado que traz o momento local, o momento político, o momento social, o momento religioso. Tiraram. Aí vocês vão entender por que o Salmo é diferente. Se mexeram nos 10 mandamentos, meu Deus do céu. Imagina o resto. Existem determinadas linhas que não mexem. Quais são, então? Vamos lá na origem. Existem textos aramaicos, e o aramaico é uma língua muito simples. E o texto aramaico com hebraico, ele tem bíblias que são feitas versões diretas. Agora, depende da competência de quem fez. Não posso dizer para vocês que essa é a melhor, porque eu não conheço a competência dessas pessoas. Eu não sei a alma, o espírito, a missão que eles estão imbuídos. Mas o Padre Figueiredo, sim. Só que o Padre Figueiredo, eu peguei 3 Padres Figueiredos. Eu tenho uma, ela tem outra, eu tenho outra aqui. Diferentes. Quer dizer, o padre chega e vai mudando. Os padres vão mudando. E o que eles fazem? Eles vão mudar exatamente o texto. Quando nós falarmos do Salmo 90, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Que eu não posso usar essa Bíblia aqui. É ridículo usar essa Bíblia. E a gente tem que ter coerência naquilo que está falando. É Padre Figueiredo. Está aqui. Mas não é Padre Figueiredo. É outro padre que meteu o dedo aí em cima do que o Figueiredo fez lá atrás. E sujou tudo. Aí colocou coisas, achismos, mudou o texto, mudou o conteúdo. E o conteúdo nós não podemos mudar. Nós podemos ajeitar palavras para dizer a mesma coisa, mas mudar o conteúdo não pode mudar, porque aí acaba tudo. E nós vamos chegar nisso daí logo mais. Nós podemos analisar o texto agora, porque é importante. Depois a gente fala da magia em si, da postura, e a gente faz na prática. Mas já que nós estamos falando disso, é interessante já pegar o texto e dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês, porque tá quente essa diferença. 10 mandamentos, gente, pelo amor de Deus. A hora que eu vi isso, a minha esposa, eu sou separado dela, mas nós vivemos na mesma casa, por causa dos filhos, etc. É uma das maiores entendidas em Bíblia. A hora que eu falei para ela, não sabia. Ela caiu sentada. Sabe assim? E ela estuda isso 10 horas por dia, 11 horas por dia. Pertence a uma organização mundial, representante. Todos eles, o mundo inteiro estuda o mesmo texto do original, do aramaico, que é uma Bíblia em inglês. Não dá? Em inglês para mim não dá, por causa dos textos. Tem inglês, mas não é esse ponto. Existe uma outra Bíblia que é chamada Thompson, que é uma Bíblia referencial evangélica. E aqui ela tem o texto exatamente de acordo com a versão original do Padre Figueiredo. Algumas palavras são diferentes porque estão na linguagem mais moderna, mas a essência é a mesma. Se esta Bíblia, que ela vai ceder para a gente analisar, tiver as mesmas falhas ou outras falhas, a gente vai checar. Não vai dar para usar também. Aí nós vamos usar essa, porque essa eu já chequei 100%, já ela era inteira. Essa eu garanto. Essa não tem problema. Não achei uma falha até agora. Essa está perfeito. O Padre Figueiredo com essa bate. Essa daqui bate em toda a estrutura, mesmo essa que tem texto errado, mesmo que o texto esteja com diferença, a estrutura do Salmo está correta. A divisão do Salmo está correta. Os capítulos estão corretos. Está perfeito. Até eu fiquei contente quando eu vi. Falei, opa, essa daqui. Mas depois eu vou pegar o primeiro que eu peguei. Deixa eu dar uma lida. Eu peguei o 90, que é o Salmo mais importante, que é o primeiro que nós vamos trabalhar. Aí pegou lá e falou, pelo amor de Deus, que o cara é louco. Quer dizer, não deu para usar, que nós vamos analisar agora. Mas, se o dela não der, que é do Padre Figueiredo, e as versões que eu tenho tem erros, tem divisões, mesmo as referências, e esta listagem vai dar confusão para vocês usarem, eu tenho que usar de fórmulas para usar a listagem, eu quero dar uma lista simples. Este salmo está aqui, ó. Os salmos estão aqui, isso daqui está aqui. Vamos fazer assim. Simples, porque tudo que complica não dá certo. Nós vamos usar essa daqui, se essa não der. Se essa estiver perfeito, vamos usar do Padre Figueiredo mesmo, que é a origem que nós partimos, que tem a explicação. Mas eu vou usar esta, por enquanto, para comparar. Então eu vou abrir no Salmo 90 e vamos comparar com o Salmo 90 e vamos ver o texto. Vocês sabem que o Salmo, ele tem que ser entendido. Antes de vocês usarem Salmo, o que vocês têm que fazer? Lembra que eu falei?
falei? Vocês têm que pegar um dicionário e deixar um dicionário ali no jeitão. Aí você começa a ler o salmo. Pô, que palavra que é essa? Não sei o que é. Não chute. Vai num bom dicionário. Até trouxe um aqui, bem cebado também. Aí você vai. O maior professor é o dicionário. Porque ele te dá a raiz da palavra, ele te ensina muito. O dicionário é o melhor professor que tem. Quando você quiser conhecer alguma coisa, primeira coisa, vai ver o sentido da palavra, a origem da palavra, a etimologia daquela palavra. Aí você já sabe muito. Vamos pegar aqui, o Salmo 90, que a gente fala, o famoso 90, na realidade não é 90, é o 91, pelo padre de Figueiredo e pelos evangélicos. 90 é pelos outros padres que mexeram nele, não é 90, é 91. Eu vou ler o texto daqui, texto por texto, para vocês entenderem. O que diz o padre Figueiredo aqui? Ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Está claro. O que diz aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mesma coisa, perfeito. Depois, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Bom, aí tem diferença. Um fala fortaleza e o outro fala baluarte. O que é fortaleza? O que vocês entendem como fortaleza? A gente tem que exercitar. Fortaleza é um muro, é uma construção onde você se protege atrás contra os inimigos que estão do outro lado. O que é baluarte? Baluarte é a mesma coisa. É uma muralha que você faz de pedras. Sabe quando você começa a montar pedra e fica lá na trincheira? É a tua fortaleza. Não é uma fortaleza como a gente imagina, mas a fortaleza é algo que está na tua frente, feito de pedras que te protege. É como se fosse um muro na tua frente, que o teu inimigo não vai chegar em você. A palavra é diferente, mas o sentido é igual aí. Não tem problema, porque baluarte e fortaleza são a mesma coisa. Agora, o que vocês entendem mais fácil? Baluarte ou fortaleza? Fortaleza, que é o evangelho. Aqui já o padre devia ter mudado. Depois, aqui ele diz o seguinte, ó. 3. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Igual. Bom, o que é passarinheiro? Passarinheiro é profissão. Engenheiro. O que é esse terminal? Quer dizer profissão. Então é quem vende passarinho, quem trabalha com passarinho, quem mexe com passarinho. Isso é simbólico. É aquele que pega o passarinho. E como a gente é fraco, alguém vai pegar a gente, porque nós somos que nem passarinhos. Alguém vai pegar a gente. Tem esse sentido. Vocês estão entendendo? Quer dizer, como se eu fosse um fraquinho, um passarinho, um pardalzinho, eu tenho que me livrar daquele que vem me buscar, com o laço do passarinheiro, desse que vive disso, que é o profissional. Vamos por 4. Ele te cobrirá com as suas penas, ele que é o ser especial. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Opa, aqui já tem escudo e broquel. Vamos ver o outro aqui do Figueiredo. Cobrir-te-á com as suas penas sobre as suas asas, tá igual, com outras palavras. Estará seguros, a sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês? Ué, que negócio de comer? Tá vendo só? Isso não tem na minha Bíblia. Botaram esse negócio de pavês aqui. De escudo e broquel. Se a gente pegar escudo, o que vocês entendem como escudo? A gente tem que entender no Salmo. Escudo é algo que te protege. Normalmente o escudo, ele protege como a gente vê no soldado. Se ele pôr escudo, que vai até o pé, ele não tem movimento. Tem que andar meio pingado, ele não pode correr. Ele não tem velocidade. Agora, se ele tiver um escudo que vem até os órgãos sexuais, ele está protegido às pernas. Eles usam armaduras e ele vai lá com o escudo e corre. O escudo normalmente ele vem até onde vai os braços aqui, aquele redondão. Agora, esse daqui seria o escudo que ele fala aqui. A sua fidelidade será o teu escudo. E broquel. Vamos no outro. O que é este broquel? Se você pegar no português, o que ele está escrito como broquel? É um pequeno escudo. Ele te protegerá como escudo e broquel. Já está dizendo, é um pequeno escudo. É um escudo e pequeno, mas que te protege. Que você possa usá-lo. Agora vamos lá no padre Figueiredo. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre suas asas estará seguro, a sua verdade é a sua verdade. Não é a sua verdade, é a postura que a gente tem. É pavês e escudo. O que é pavés? Em Portugal, pavés, sabe o que é? É um escudo grandão. Um escudo que daqueles enorme, que vai do chão até a cabeça. E no outro texto é o correto, é um escudo menor. Mas é um escudo. Mas não é aquele escudão assim, que você não enxerga nada. Agora, o que você faz com o escudo? Você enxerga, você está lutando. É diferente do que o outro. Existe o escudão que o sujeito vai empurrando assim, nada ataca dele, que é esse pavês, não é pavê para comer, é outro escudo. Então, broquel e pavês mudam o sentido de escudo, mas é um escudo. Mas já tem alguma diferença, isso não é grave. Mas já o pavês, o que é pavês? Eu vou chegar, pavês, eu vou rezar, pavês.
Broquel é mais fácil. Broquel já sei que é um escudo. Esse que eu estou mostrando para vocês, que dá para segurar o grandão, o purvês e o broquel. Bom, vamos pro quinto. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Tá claro. Vamos ver o quinto aqui, ó. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. É igual. Só que o quinto está mais claro aqui. Não temerás. Temer é uma coisa, assustar é outra. Como é que é assustar? Eu tô andando, chega um cachorro. E eu, ai, esse é assustar. O outro não é temer mesmo. Qual é o texto melhor? Embora é não temer, não é assustar. Assustar é diferente de temer. Temer é uma coisa muito mais forte do que assustar. Assustar é repentino. Ai, meu Deus. Não é assim. A gente tem que olhar. Vamos pro sexto. Nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Sexto aqui, olha. Nem da peste que se propaga das trevas, é relativo, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Que tá esquisito. Vê lá. Nem a praga que destrói ao meio-dia. Praga é igual a mortandade? O que é praga? Praga é uma doença, é algo que vem ali, é uma praga, é uma peste que está chegando, é uma doença assim que está se propagando. Mortandade é outra coisa. O que é mortandade? É o cara pegar e ficar matando, matar gente, matar bicho. Não tem nada a ver. Eu vou usar mortandade, porque é do padre Figueiredo. Não é mortandade. Esse padre que fez isso nem pensou sequer. Não tem nada a ver. Aqui já está fora. Praga é uma coisa, mortandade é outra coisa. Isso é importante para você, a gente já está exercitando como que vocês entendem um salmo. É praga mesmo. É algo que se espalha pelas pessoas, como vício. Não é mortandade o vício. Depois vamos para outro lado. 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bem claro. Vamos ver o 7. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Zero bala. Perfeitinho. Vamos para o 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pensem bem. Somente com os teus olhos você vai ver, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você vai ver o que eles vão ganhar. Não é que eles vão ganhar prêmio. Você vai ver o que vocês vão ganhar. É diferente. Aqui não é que eles vão ganhar recompensa. Quer dizer, você vai ver o que esses ímpios vão ganhar. Com os teus olhos você vai ver. Vão ganhar o quê? O castigo. Então vamos lá no outro, que é o 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Perfeito, com outras palavras. Vamos para o 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Depois aqui. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Não está bem claro, mas está razoável. Mas a gente vai ter que pensar um pouco, já cansou. O texto evangélico está mais claro. Vamos para o 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu não moro em tenda. Naquela época eu morava em tenda. Eu moro em casa, no meu apartamento, na minha mansão, no meu apertamento. Aqui está claro. 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Igual. Vamos para o 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Perfeito. Vamos para o 12. Daqui a pouco vocês vão cair sentados. Hein? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então vamos lá para o 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Perfeito, igualzinho. Vamos para o 13. Está chegando no fim. Aqui pega. Pelo amor de Deus. Olha só. 13. Pisarás o leão e a áspide. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás. Pisar assim, calcarás, aqui, estou enfiando, esmagando, espizinhando. Calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Então vamos ficar aqui agora. Quem que é o leão? O leão é o inimigo. Ele representa a esfinge. Tanto é que esse salmo é o melhor que tem para ataque de íncubos e súcubos, que são ataque de esfinge. Porque íncubo e súcubo é aquele que aperta. Esfinge vem de esfingere, que quer apertar, sufoca, arranha, tira secreções hormonais, tira secreções sexuais. São ataques terríveis, sexuais, doloridos. Esse é o dragão. Quando fala leão, caramba, eu só estou calcando o leão. O rei dos animais é o rei dos animais simbolizando ruim. Calcando a serpente, que ela é ruim. E o que é então esta outra palavra que aqui fala? Áspide. Sabe o que é áspide? Vocês já ouviram falar da Cleópatra? Ela praticou suicídio. E como que ela praticou suicídio? Com uma naja. No Egito tem uma serpente que parece aquela hindu. Ela tem a cabeça bem larga. Ela abre assim, os dentes bem fisgados, ela cospe forte. É uma naja. Vocês já viram uma naja? É diferente de uma serpente que é roliça. Essa é achatada. Isso é uma áspide. É a pior serpente que tem, a mais venenosa que tem na região do Egito. Isso é áspide. Agora vamos no texto desse bendito padre aqui. Pisarás
o leão e a áspide. Igualzinho. Agora, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Acabou tudo. Leãozinho. Meu Deus do céu, acabou com o texto. O que é leãozinho? Leãozinho é algo que não tem força nenhuma. Algo fraco, leãozinho. Você vai, xaninho. Vai. Leãozinho, meu Deus do céu, leãozinho. Não, se você entende, perdeu o sentido, aquele negócio de coisa ruim, de uma esfinge. Virou leãozinho, a esfinge é um leãozinho. Agora eu tenho um ataque de íncubo à noite. Eu vou ler esse salmo. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Até aí serpente dá certo. Mas não é serpente, é áspide, aquela bicho feio mesmo. Por isso que é importante a gente entender. Quando a gente mentaliza, eu não vou mentalizar a jararaca nossa aqui, a cascavel. Eu vou mentalizar uma serpente, pior que tem, aquela lá, venenosa, imagino. Ou então, a pior serpente que eu posso imaginar. Vocês estão vendo aqui, ó, uma simples palavra. O que o outro fala aqui, ó, quer ver? Pisarás o leão e a áspide. Igual nos dois. Agora, olha o evangelho. Calcarás aos pés o grande leão. Olha o que o outro fala, o leãozinho. E é grande leão mesmo, a esfinge é um leão enorme, representa a personificação de todo o mal. Como é que o cara pode me escrever um leãozinho, gente? Eu peguei essa Bíblia, eu tive vontade, se ele estivesse na minha frente, eu dava uma livrada na cabeça desse padre aí. Eu sei quem fez isso. É absurdo um negócio desse, um leãozinho, meu Deus do céu. Você entende? A gente pode usar isso? Eu vou rejar um salmo contra as forças do mal. E leão! Agora, leãozinho. Não tem. Vamos para frente. Quer ver só? Outro ponto importante. O Salmo, ele não sai do nada. Ele está marcado com todos os 5 livros sagrados. Os Salmos estão relacionados com Gênesis, com o Pentateuco, com o Antigo Testamento. Existem correlações. Quer ver só? Isso não tem lugar nenhum, eu sei. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu pegar qual seria o correspondente dele em Gênesis. Eu anotei aqui. É o Gênesis 3,15. Vamos no Gênesis 3,15, que fala exatamente a mesma coisa, porque o Salmo 91, ele está ligado a Gênesis 3,15. Olha o que diz Gênesis 3,15. Primeiro vamos falar da serpente. Respondeu a mulher à serpente. Vocês sabem do que a gente está falando. Lembra da mulher, a serpente, todo aquele processo da serpente. É o mal. Gênesis 3 confirma o Salmo 91. Vamos lá no 15. Olha só o que ele diz. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. É praga. Por isso que ele fala da praga lá, não é mortandade, é praga. Aqui já confirma que é praga. Depois, este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Daí vem o negócio de pisar. Eles estão interligados. E te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É exatamente o calcanhar. Já diz o que é. Agora, o que é arcano 13? Tudo é relacionado. Por isso que eu não posso ter os números dos segmentos diferentes, porque eu leio com arcanos também. O que é o 13? É a mulher. Tem todo o princípio feminino. E tudo que é emocional. 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu livrarei, poloei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Aqui 14. Porque a mim se apegou com amor. Aqui o que ele diz? Porque me ama. Eu porei a salvo porque conhece o meu nome. Porei a salvo onde? Ele não fala. Tem um retiro mesmo, que é no local de proteção. Aqui faltou onde que ele vai pôr salvo. Não fala. Então ele comeu o gato aqui. Bom, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Tá bom. 16. Dar-lhe-ei, para fechar, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É equivalente. Mas dar-lhe-ei abundância de dias, ou saciá-lo-ei com longevidade. Se eu tivesse que optar pelos dois salmos, o primeiro eu nunca usaria, porque o negócio do leãozinho já tirou a força do salmo. Não vai funcionar nunca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os textos de salmo, tem que fazer uma análise prévia. Esse não, esse está perfeito. O que eu vou fazer com o salmo dela é ver isso. E eu tenho outros que têm o mesmo problema, que eu já descobri aqui. Leãozinho. Tem, esse não serve. Não é leãozinho. É súcubo, é íncubo, é leão das trevas, é esfinge que ele está falando. Agora vocês conhecem já o Salmo 90. Quando fala áspide, o que é? Naja. Quando fala broquel, o que é? Escudo, que são as palavras diferentes. Fortaleza, você sabe o que é. Primeira coisa, quando a gente faz a magia dos salmos, é isso. Tem que ter coerência. Agora, eu quero ser um facilitador para vocês. A gente quer achar as incoerências para vocês já não perderem tempo. Porque quem sabe vocês não enxergassem isso. Fosse ler esse salmo, se eu falasse para vocês, olha, lê o salmo do Padre Figueiredo, tá bom, morreu, eu não tivesse lido. Aí vocês vão falar leãozinho. Caramba, acabou o poder do salmo. Isso é um salmo que eu estou falando. Isso tem que ser feito em 150. Agora, esse daqui eu já vi 150. Não achei nada errado. Essa é a Thompson. Mas eu vou, respeitando o Padre Figueiredo, eu vou olhar primeiro o dela. Se o dela estiver certo, vai ser o dela. Se não, vai ser esse, já está definido. Se não tiver outro, esse eu já garanto, que eu já analisei 100%.
Vamos pegar o Salmo 110. Salmo 110 é outro salmo importantíssimo, que é o salmo de maior poder que tem, que é o de Melquisedeque. Ele é curtinho, é fácil a gente ver. Salmo 110. Vamos comparar o Salmo 110. Esse salmo é o único que fala de Melquisedeque. Melquisedeque é falado em Gênesis 14, Salmo 110, Hebreus 5, 6, 7. Só. Você não acha outro local que fale de Melquisedeque. A não ser que mencione ele com outro nome. Aquele que é o santo, aí ele tem outras expressões. Só que aí é muito discutível e ninguém pode afirmar que é dele. Agora, escrito com o nome dele, só nesses pontos. Então vamos para o Salmo 110. Vou pegar aqui o primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está lendo esse salmo? Este Salmo 110, o 90 está se falando com fatores externos. É uma pessoa, e somos nós agora. Agora aqui não, esse é Davi que está falando. Quando eu vou usar o Salmo 110, eu tenho que me pôr no lugar de Davi. Como se eu fosse Davi e estivesse sendo ele ali no salmo. Disse o Senhor, Senhor Deus, ao meu Senhor. Quer dizer que o Senhor dele é diferente do outro Senhor, porque são dois senhores. Na Bíblia, eu já falei isso para vocês na vez passada, quando a gente fala o Altíssimo, o Onipotente, é um Deus lá em cima, é que não dá para a gente ter contato com ele, a não ser através de um Deus mais próximo. Quando fala Javé, Jeová, Senhor, é um Deus que está mais acessível aqui, e este, por sua vez, responde ao maior. É como se fosse uma estrela respondendo a uma galáxia, vai? Vamos dizer isso daí. Diz o Senhor, que é um Deus, ao meu Senhor. E é Davi. Agora, qual é o Deus de Davi? Quem era Davi? Quinta hierarquia. Quem era o Senhor de Davi? É Lúcifer, é o quinto anjo, que está lá nos céus, aquele que não caiu na face da terra. Ele é o anjo caído. Ele está aqui. O Senhor dele é o que não caiu. O Senhor dele, quem que é? Quem que tomou conta das hierarquias luciféricas? Micael. Se eu fosse estudar mesmo detalhes, seria Micael, esse grande Senhor dele. Que ser o sexto anjo, que cuidou da quinta hierarquia, dos 66,6% ou 666 que ficaram no céu. E ele está na terra. Esse que está cuidando dele. Bom, diz o Senhor ao meu Senhor. Ele me falou. O grande falou para aquele e esse falou para mim. Para a gente entender. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado debaixo de si, para que eu possa pisar sobre eles. Todos mortos lá. É isso que quer dizer. Eu vou fazer um estrado de inimigos. Vou matar todos eles e mandar por cima deles. Dominei meus inimigos. É isso que quer dizer o Salmo 110. Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Tudo bem. Pôr inimigo debaixo dos pés é um pouco diferente do texto, concorda? Pôr inimigo debaixo dos pés, o que é? Você levantar e pôr o inimigo debaixo. Você vai fazer uma pilha? Você vai fazer um monte? É diferente de estrado. Estrado já é algo assim que você estilhaçou os caras e é o estrado lá que você domina eles. Não é enfiar debaixo do teu pé. Aqui já não agradou, mas não está tão grave, mas já não agradou, concorda? Vamos para o segundo. O Senhor enviará de Sião o cetro da sua fortaleza. Dominarás no meio dos seus inimigos. O que quer dizer isso no texto? Para a gente entender o texto. Enviará da sua fortaleza. Sião. Sião é Jerusalém. Não tem diferença. Falar Sião e falar Jerusalém é a mesma coisa. Os sábios do Sião são sábios de Jerusalém. Jerusalém, a cidade da luz. Ele vai te dar um cetro de comando que vem da fortaleza dele, para você dominar os seus inimigos. Isso é o que diz. Cetro de comando. Vamos lá no outro. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Não é bem isso. Não está dizendo para dominar. Ele não está dando uma ordem. Aqui ele está dando uma ordem. Aqui não está. Ele fala: o Senhor enviará do Sião o cetro da sua fortaleza, dominarás no meio do seu inimigo. Quer dizer, o cetro vai permitir que você domine. Ele não está mandando. Aqui ele está mandando. Domina entre os teus inimigos. Não é. Aí já mudou muito o texto. Aí o padre já pisou na bola também. Fez uma adaptação horrorosa. Já não agradou. Vamos para o 3. Perde a força. O teu povo te apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, no seio da alva receberás o orvalho da sua mocidade. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua batalha. Tá claro, vai vir cada um por si mesmo no dia da batalha. Ou seja, o que quer dizer? Todos vão me apoiar. Eu vou na guerra, o pessoal vem me ajudar na guerra. É isso que ele está dizendo. O povo vai vir aqui, eu não preciso nem mandar. Eles vão vir porque eles sabem que tem que guerrear, tem que me ajudar. Então vamos pegar o 110. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Não é no dia do poder. É batalha. Você vê como muda? Que dia de poder é esse? Não é poder. Eu vou numa luta. Eu vou brigar. Então não é poder. É batalha. Que também já pisou na bola. Esse salmo é importantíssimo. É um dos melhores que tem. Então não posso usar esse salmo. Estão sentindo a diferença? Não é do dia do meu poder. Batalha não é poder. É poder, batalha? Poder é uma coisa. Batalha é guerra, luta, confrontamento. Vamos para a segunda parte dele. Ornado com santa majestade, no seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade.
Muito poético isso. O que é alva? É a pureza, ela representa a aurora, o renascimento. Ele vai estar jovem, ele vai estar vigoroso, como com essa missão que ele tem. É isso que quer dizer. Este salmo é um salmo de rejuvenescimento também. Opa, ele desmancha pé de galinha. Aqui diz, com santos ornamentos como o orvalho. Santos ornamentos como orvalho. Quer dizer, ele está com roupa branca, com santos ornamentos como orvalho. Orvalho é branco? Não. Orvalho é transparente, é água. Eu tenho que entender o que eu estou lendo. Com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora. Isso é absurdo, gente. Vocês já viram orvalho emergindo da aurora? O que é aurora? Amanhecer. E como é que pode emergir orvalho? A hora que está nascendo o sol esguicha. E o orvalho vem. Eu tenho que entender o texto. Vamos entender o texto. Vamos lá. Como o orvalho emergindo da aurora. Quer dizer, saindo da aurora, o orvalho. Quer dizer, nem poeta fala isso. Olha aqui, ó. Ornado com santa majestade. Que é como o rei, quer dizer, santo. Do seio da alva. Quer dizer, do seio da pureza. Do seio da aurora. Quer dizer, do sol, daquela energia. Receberás o orvalho da tua mocidade. É figurado isso, né? Ele era poeta. Do seio da aurora, a aurora nasce, receberás o orvalho, que é o primeiro fluxo, quando a gente acorda, da tua mocidade. É o orvalho da tua mocidade. Ele está falando que o orvalho aqui, a mocidade dele, é como um orvalho. Quando surgiu o sol, aquele renascer da aurora, da alva, que é a própria aurora, você vai receber o orvalho da tua mocidade. A tua mocidade é como um orvalho, uma coisa nova, que o orvalho, ele rejuvenesce toda a vegetação. É isso que ele quer dizer. Agora o outro aqui não está com nada. Com santos ornamentos. Ninguém falou isso. Como o orvalho emergindo da aurora. Não tem nada a ver, certo? Serão os teus jovens. Agora, veja isso daí, meu Deus do céu. Ele está falando que Davi é isso daí, não os teus jovens. Quer dizer, não tem nada a ver. A gente tem que entender o texto. Não são os teus jovens que vão ser assim. É o Davi que está sendo assim. É ele que está falando. Ornado com santa majestade, do seio da alva, receberás. É Davi que vai receber isso. Ou eu que vou receber, que estou na posição de Davi. Não os jovens que vão receber. Então perdeu o salmo. Vou chamar jovens? Não, o que o jovem tem a ver com esse salmo? Não tem nada a ver. Dá para usar esse? Por isso que salmo não funciona, quando a pessoa tem esse. Eu sei que isso é cansativo, mas se você não fizer isso, esqueça. Não funciona nada. Vamos para o outro. 4. Tá chegando no fim. Agora. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Jurou o Senhor. É o Senhor que está lá. Eu não sei se é esse ou aquele. É o Senhor. Mas é o meu? Não é o meu. É o outro Senhor. Porque disse o Senhor ao meu Senhor. Então esse é meu. Eu tenho que chamar de meu quando eu falo dele. Aquele é o Senhor. Então esse outro Senhor aí, o que ele fala? A gente tem que entender o salmo. Esse é o objetivo. Jurou o Senhor, aquele, o outro, e não se arrependerá. Vamos ver aqui, ó. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tá certo. Vamos dizer agora o que ele falou. O que ele jurou? Tu, Davi que está falando. Tu és, Davi és. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que a linhagem de Davi é igual a de Jesus. A gente sempre fala que Davi e Jesus têm a mesma essência. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Tá certo. Vamos continuar. 5. O Senhor está à tua direita. Tem um Senhor, meu Senhor está à esquerda. O outro, meu Senhor, à minha direita. O Senhor está à tua direita. Ferirá os reis no dia da tua ira. Quando eu sentir raiva, eu estou com o cetro do poder. Quando eu sentir raiva, minha ira vai fazer com que Deus seja chamado e fira os meus inimigos. Esse salmo é perigoso. Irá usar de magia negra também. Só que não é com ira. Tá? É ira. Mas eu posso ter ira, não posso? Ira na doença. A minha ira contra o desemprego. A minha ira contra a doença. Eu não posso ter ira contra a doença? Lógico. Aí sim, aí que vem a força dele. Você tem que sentir ira mesmo. O Senhor está à tua direita. Imagina que vem daqui, ó, da sua direita. Tá falando. Imagina que vem uma força aqui, fortalecendo a ira que você tem contra aquilo lá, que está te atrapalhando, que está te atacando. Ferirá os reis no dia da tua ira. 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ferir é uma coisa, esmagar é outra coisa. Quer dizer, esmagar aí não tem nada a ver. Aqui também não agrada, esmagar. Esmagar a gente já tem que mentalizar, esmagar. Agora, ferir não, é você perfurar, é você machucar, é você criar, danificar aquele negócio. Não é esmagar. Esmagar é outro conceito, que já está bem diferente. 6, está chegando no final. Julgará as nações. Davi vai julgar as nações. Eu vou julgar as nações. Julgará as nações, enchê-las de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra, os que mandam na terra. Dá o poder dele. O que diz aqui, ó? Ele julga, que ele, não é ele. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres
esmagará a cabeça por toda a terra. Não é isso, não é ele, é o Davi que está falando. Você vê, a interpretação totalmente errada. Agora eu não entendo, esse padre ou é louco, ou ele toma muito vinho. Não dá pra entender um negócio desse. Esse eu sei que veio do aramaico, ele é sério, etc. Caramba, eu vejo um negócio desse e falo, meu Deus do céu, que decepção com a Igreja Católica. Não é à toa que está perdendo tanto terreno assim. 7. Pelo caminho, esse daqui é terrível. Olha, pelo caminho, beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Pelo caminho, ele vai ter conforto, beberá do ribeiro. Vocês já beberam no ribeiro? O que é um ribeiro para vocês? Ribeiro é um córrego, limpinho, água fresca, que você vai assim... ribeirinho. E depois aí você andará de cabeça erguida. Não é isso que diz aqui no texto? Pra gente interpretar. Vamos no outro. Olha o que está escrito aqui. De caminho, ou seja, quando estiver andando, de caminho, bebe da torrente. Sabe o que é torrente? Torrente é a coisa mais caudalosa, suja. Ribeiro, a água é tão mansa que a água não traz sujeira, é água pura. Torrente é água convulsionada, com barro, com pedra, com madeira. Como é que eu vou beber da torrente, gente? Ninguém bebe de torrente porque bebe terra, bebe bicho morto, bebe lixo, bebe esterco de vaca, bebe tudo lá. Como é que eu vou beber de uma torrente, gente? A torrente é uma água, sabe aquela água que não tem controle? Que arrasta tudo? Como é que eu vou beber na torrente? Primeiro que eu vou beber água suja, depois não dá para beber. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Não passa, ele segue. Passar é uma coisa, seguir a outra. Quer dizer, o texto primeiro, eu parei, sou reforçado pela água do ribeiro e sigo de cabeça erguida. O outro não, o outro passa de cabeça erguida. Quer dizer, ele passou. Tem uma torrente, acho que ele nem bebeu. Passou reto. Olha, eu detalhei isso daqui, são 2 salmos que eu detalhei para vocês. A gente está falando isso, mas é assim que vocês têm que fazer. Vocês concordam comigo que este salmo da Thompson é racional? Ele é lógico, ele é feito de acordo com o aramaico, eu sei que é. Eu comparo com trechos da Bíblia que fortificam, como esse texto do Salmo 91 com o Gênesis, que fala. Existe correlação. Aqui tem chamamentos, você vai para esse, vai para aquele, você vai confirmando, é diferente. Esse daqui foi um louco que escreveu isso. Não dá para ver isso aqui. Não tem nada a ver. O Salmo 110 é simples, é pequeno, não tem nada complexo. Agora vocês vão entoar um salmo. Como é que vocês têm que entoar o salmo? Primeiro, entender o salmo. Esse exercício que a gente está fazendo para vocês entenderem. Você sabe como é que vocês têm que fazer? É isso, pensar. Como é que é isso? O que é um ribeiro? O ribeiro é um riozinho. Beber, aí eu subo de cabeça erguida. É como algo que me refortalece. A outro lá, uma torrente, e passo. Não tem nada a ver. Na hora que eu interpreto isso, na minha cabeça, eu estou tendo configurações diferentes. Pergunto, para que serve este salmo aqui? Para devolver. Não tem como fazer. Nós vamos trocar, se for o caso. Não tem como usar isso aqui. Então aí que vem a delicadeza que a gente tem que ter. Vocês têm que entender o texto. Não entender uma palavra? Dicionário. O nosso pai chama pai dos burros. Isso aqui, ó. Meu pai, isso aqui. Meu pai do burro tá aqui, ó. Então a gente tem que pegar e ler. Áspide é uma serpente. Que tipo de serpente é? Naja. O que é naja? Eu não sei. Olha o que é naja. Ah, naja é uma serpente que tem uma cabeça larga, venenosa, que existia no Egito e que Cleópatra se suicidou com ela. Papapá. Isso está em todo lugar escrito. Porque existem interpretações que áspide é piso. Não é piso, é cobra. Este salmo, eles são de 1000 a 600 antes de Cristo. Então, imagina o teor de uma palavra, o que significava lá, o que significa hoje, as mudanças. Mas o salmo, ele tem atrás da letra que mata a verdade que vivifica. E a verdade é assim, pelo entendimento, pelo sentido. Pelo sentido, pelo entendimento que a gente tem do salmo, é que é a verdade. Infelizmente, as Bíblias são mexidas por padres. E os padres são os que menos entendem de Bíblia porque eles não usam Bíblia. Eles não usam, só usam para ler o quê? A liturgia da missa. É o Evangelho só usa o Evangelho. Então não sabe nem o que tem uma Bíblia. E todo padre é um teólogo, só que eles não estudam, não seguem, não praticam. Mas existem instituições que realmente estudam, sérias. Tem uma, que a minha esposa é uma líder, é tudo feito em inglês, uma língua só, no mundo inteiro. E a língua e a Bíblia que eles usam é a mesma do Thompson, mas não é a Thompson. É uma outra que ela é uma tradução direta do aramaico para o inglês, direto. E aramaico é uma língua muito simples. O inglês também é uma língua muito simples. Nós temos riqueza de palavras. O inglês não tem essa riqueza de palavras. Muito mais rica que o aramaico, lógico, mas é uma língua muito mais simples o inglês. É um referencial. E as pessoas interpretam, tudo isso que eu estou fazendo com vocês é o que eles fazem no mundo inteiro e tiram uma conclusão. E aquela conclusão é distribuída para todo mundo depois. Não é minha opinião, não é a opinião de um padre doido aí, mas é de alguém que estudou. Esse
esse padre aí, ele sujou a Bíblia. Ele acabou com o padre Figueiredo. Não é o padre Figueiredo, não. É um outro padre. Então é um absurdo isso. Não tem nada a ver. É Davi, meu Deus do céu. Tá escrito aqui, Salmo de Davi. Não tem nada a ver. É válido? Lógico que seria válido. Direto do hebraico para o aramaico. Mas depende de quem fez. Se for um cara que nem esse padre, não vai para nada. Me desculpe esse coitado aqui. Porque esse acabou com a Bíblia, acabou com a religião. Agora, ele tá causando muito mal? Não. Sabe por que não causa mal? Porque católico não lê Bíblia. Porque se lesse, ele estava causando um problema muito grave. Sobre o fato do protestantismo ter usado a mesma Bíblia que o cristão tinha para poder fazer o seu trabalho. Não, é totalmente diferente. É o seguinte, Martim Lutero, ele teve a mesma postura que a minha. Ele não aceitou o pessoal estar mexendo, porque ele lia em outras fontes e via muita diferença. Então ele falou, vocês estão mexendo muito aí. Eu não aceito isso. Isso está errado. E aí vem o cisma, aí vem o protesto. Ele não sabia aramaico, mas ele tinha acesso. E depois ele se especializou. Ele usou uma Bíblia católica, não aceitou a Bíblia católica, os textos eram totalmente diferentes e ele protestou. Era uma postura, ele não inventou. Ele protestou contra aquilo que estava sendo feito. Ou seja, estavam mexendo muito. E ela foi mexida muito. Ela sempre foi mexida, a Bíblia, em todos os tempos. Veja, essa Bíblia foi mexida recentemente, de um mesmo texto, que é o dela, que deve ser uma edição anterior, de uma outra que era anterior, de uma outra que era anterior. Então tem várias mexidas de gente que mete o dedo e que não pode meter o dedo. Então, é o seguinte, Martim Lutero, ele pegou os textos e ele viu grandes diferenças e grandes mexidas. Ele falou, não, isso está errado, eu não aceito isso. O que ele não aceitou? Os 10 mandamentos. Isso que eu acabei de ler para você, ele não aceitou. Vocês mexeram ali. Isso não é assim, olha aqui o texto. Isso qualquer um vê. Isso já existia na própria Bíblia católica, diz isso. Se você pegar uma Bíblia católica, os 10 mandamentos, não existe uma Bíblia católica que mostra os 10 mandamentos como o catolicismo usa. Não usa. O que acontece? A própria Bíblia católica, ela tem os mandamentos corretos dentro da Bíblia. Está correto. Só que eles mudam na prática. E ensinam pra gente errado. O mandamento que tem divulgado é esse daqui que você sabe, que você aprende no catecismo, que você usou. Só que o verdadeiro não é esse, é o que está na Bíblia. Esse, eles não mexeram pouco. Mas o católico começou a mexer muito na Bíblia. Isso foi na época da Idade Média, aqueles negócios todos. O que aconteceu? Martim Lutero não aceitou isso. Ele criou uma revolta. E essa revolta gerou o protestantismo, que aí separou. Era a questão de ou eu uso a fé e aceito qualquer porcaria que me falam, qualquer dogma, ou então eu quero entender isso. Eu quero trabalhar, eu quero fazer acontecer. Os países que seguiram Martim Lutero são os países protestantes, que deu Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, que são os donos do mundo pelo trabalho. E os que não seguiram, Portugal, Espanha, na fé, ficaram tudo atrasados. A verdade é essa. Na realidade, o trabalho de Martim Lutero não tem nada com o evangelho. É isso que eu queria falar. O trabalho dele era social. Era trabalho para mexer com a sociedade, para mexer com a evolução. E isso, através da religião, ele conseguiu fazer. E criou o protestantismo. Todos que seguiram Martim Lutero foram prósperos. Todos os que não seguiram viraram no ostracismo e ficaram pobres, que eram os portugueses. Os portugueses eram para ser o povo mais avançado aqui, porque dominaram o mundo inteiro. Por que não são? Por causa do fanatismo religioso. Os espanhóis, fanatismo religioso. A função de Martim Lutero não era criar nada disso. Era realmente mostrar que estão mexendo nisso e ele pegou um fator que foi usado, foi seguido e fez mudanças sociais tremendas. Agora, este livro que está aqui não tem nada a ver com Martim Lutero. É protestante, mas não tem nada a ver com ele. Esse daqui é um grupo de pessoas que pegou textos reais da Bíblia, aramaicos, não tem nada a ver com Martim Lutero, são protestantes porque seguiram a linhagem dele. Ele saiu e eles estão nisso aí, mas não tem nada a ver com o trabalho dele. O que eles fizeram? Pegaram textos aramaicos e trabalharam exatamente no texto para ver qual seria a melhor tradução possível para o inglês. E do inglês fizeram para o português. Pode ter erro? Pode, mas são mínimos os erros. O que interessa é o texto. Essa daqui não é a Bíblia de Martim Lutero, nem existe a Bíblia de Martim Lutero. A postura dele é outra, não é isso daí. A postura dele foi mais social do que outra coisa. Que não tem nada a ver com protestante. Você fala, mas caramba, você usa um livro protestante. Estou usando uma Bíblia. Pouco importa a origem dela, o que interessa é a origem de quem fez a versão, de quem fez a tradução. Não existe uma tradução perfeita. Qualquer tradução tem desvios. Não existe uma tradução 100% igual. Não existe isso. Né? Por quê? Primeiro, língua aramaica não tem nada a ver com qualquer outra língua. Ela é aramaica. Eu só poderia ter um texto real se eu usasse o aramaico puro. Eu lesse em aramaico. Eu entendesse aramaico. Ainda eu ia ter problema, porque o aramaico que eu vou ler hoje é uma língua morta. Vou ter que ir na língua morta. Quanto tempo que eu vou? Até onde ela morreu? Quando que morreu o aramaico? Morreu em tal época. Agora, daquela época, eu tenho que voltar séculos para trás, porque ela já foi mudando ao longo do tempo. E a língua aramaica é pobre. Ela chama irmão, amigo,
amigo, companheiro, aqui são coisas diferentes. Amigo é uma coisa, irmão é outra, companheiro é outra. Lá é uma palavra só. Agora, o que aquele ser quis dizer essa palavra? É amigo? É irmão? É companheiro? Eu entendo como companheiro, você entende como amigo, ele entende como irmão. Aí vem textos diferentes. Esse é o princípio. Não interessa, eu quero dizer o seguinte, não vamos falar mais nada disso. Não interessa se veio da aramaica, se é... A gente tem que pegar um texto que seja mais fidedigno. E pelo que eu já li, este é mais coerente. Não tem mais. Não é verdade 100% o que está escrito aqui. Aqui é tradução errada. É outra coisa, não tem nada a ver com Dória. Aqui não tem nada a ver com Martim Lutero, não tem nada a ver com protestante. Eu estou dizendo que protestantes é que fizeram esse trabalho mais correto do que os padres que sujaram tudo isso. Hoje nós não temos condição de ter um texto fidedigno em lugar nenhum, não existe isso. A gente tem que pegar o que mais pode se aproximar de uma verdade, a gente já falou. Infelizmente, o Padre Figueiredo, a edição correta que a gente estava vendo é 1915. Né? Difícil achar uma edição de 1915. Agora imagine o quanto foi mexido, que a referência que eu tenho é 1915, do Padre Figueiredo. Eu nem era nascido naquela época. É uma versão muito antiga. São bíblias que não tem prateleira nenhuma. São bíblias que estão no sebo aí, ou sei lá, em bibliotecas talvez. Mas não tem essa bíblia. As outras, à medida que elas são editadas, antes de editar eles metem o dedo. E cada metida de dedo a gente tem versões de padres diferentes que vão mudando o texto. E é isso que eu estou colocando. Pegando uma versão hoje de prateleira, nós estamos com duas. Uma por uma editora, que dá errado. Outra por outra editora que tem outro texto. Eu posso usar uma referência católica? Não dá para usar. Eu leio mais de 8 bíblias, todas diferentes. Qual que eu vou usar? A minha referência não tem, é de 1915. Eu não tenho ela. A gente não consegue achar. Está no sebo. Eu não consegui achar ainda. Mas se eu achar, aquela vai ser uma referência, porque eu tenho muito trabalho sobre ela. Agora, qual é a que se aproximou mais pelos textos do aramaico? Aqui não vale por filosofia evangélica. Aqui não tem nada de evangélico. Eu sou totalmente contrário a posturas, determinadas posturas evangélicas. Aqui não tem nada disso. Aqui não ensina a ser evangélico. Quem ensina a ser evangélico são os pastores. O que tem aqui é uma tradução da Bíblia de acordo com um texto. Só que é uma tradução mais acessível, mais entendível e mais próximo de um texto real, entendível para a gente. E a gente viu as diferenças. O pequeno leão, o leãozinho, ali não tem nada a ver. Muda todo o texto. Tem certas coisas que estão erradas. Essa, pelo que eu já li inteira, realmente eu não achei coisas erradas. Quanto à filosofia dos crentes, etc., não vou nem discutir. Quanto ao protestantismo, eu não sou nem disso, não é da minha filosofia, nada disso. É só o texto que eu falo. Em cima disso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma verificada no dela, para ver se o texto dela tem também a coerência ou não, mas ela também é uma revisão, não é original. E se não for, eu vou usar uma base que todo mundo usa, que é uma base cientificamente falando, porque são pessoas que seguiram, independentemente de ser batista, de ser adventista, Jesus do sétimo dia, do qualquer negócio que seja, pentecostal, não tem nada disso. É Bíblia, texto, é isso daqui. Não tem religião. Tanto é que esta é uma Bíblia de consulta de todas as religiões evangélicas, não é só de uma ou de outra religião. Aqui não tem filosofia, ninguém está querendo usar um texto católico ou um texto... Católico não dá para usar. Aquele, pelo menos, é mais coerente. A gente tem que usar alguma coisa. Mas o que vai interessar é vocês entenderem o texto e sentirem o texto. E a aplicação para que serve aquele texto. Nós vamos fazer um prático aí. Esse é importante. O resto é resto. Não tem como. Agora, o que nós vamos fazer? Em cima daqui decidir, logo depois que terminar o curso, o que dá para vocês. É o que vocês têm. Se vocês sentirem, receber qualquer outro salvo que você acha, não, esse daqui tem mais vida, esse tem mais coerência, esse eu sinto, usa aquele. Mas veja, tem salmos até que são fórmulas de magia escondidas, restritas, que a gente acabou de mostrar para vocês, para ela, que ela me mostrou, é fórmula de magia que ela não dá para usar, que ela não tem. Infelizmente, mexeram também. Não pode mexer em fórmulas mágicas. É a mesma coisa que Pai Nosso. Pai Nosso é um só. Agora, em vez de falar Pai Nosso, eu falei, ô amigão nosso. Não, Pai não é Pai Nosso, é amigão. Quer dizer, eu começo a mexer no Pai Nosso também. Não dá. Quer dizer, perde o valor da oração. O Salmo também é assim. Bom, então vamos falar diretamente, eu ia falar outros assuntos, mas é melhor a gente partir direto para a prática. Vamos dar alguns conceitos dessa magia teúrgica, que é a ciência oculta, sobrenatural, metafísica, paranormalidade, ela mexe com tudo isso. Tudo que é relacionado a forças ocultas, tudo que é relacionado a efeitos que ultrapassam os limites da compreensão humana, ou daquilo que a gente chama de natural, ou que ultrapassam os limites do próprio físico ou metafísico, ou que não são normais, são extranormais, todo este efeito a gente chama de magia teúrgica.
mágica. Ela acontece através de processos de magia teúrgica e a gente trabalha com a magia teúrgica também. E a magia teúrgica é a própria magia que os mestres usam, que os magos usam e que os adeptos usam também. E a magia teúrgica é a que mexe com Deus. Teo Deus, urgia ergon, obra de Deus. É a magia que mexe com inteligências maiores, que são os anjos, como nós falamos na aula passada. Ela é chamada de magia branca do governo oculto do mundo, que é a magia de Melquisedeque. E um salmo referencial é o 110, que é importantíssimo, que é o único salmo que fala de Melquisedeque, é a própria magia de Melquisedeque. Ou seja, se eu quero ser um mago da direita, do bem, do belo, do progresso, da evolução, eu vou usar a magia branca, que é a magia da luz. Se eu quiser o contrário, eu vou usar a magia das trevas, que é exatamente oposta. Existe a magia humana ou goécia, que é chamada de cinzenta. A magia branca, que a gente chama, é a que menos sujidade tem, menos cinza tem, mas tem um pouquinho ainda de cinza. Mas a magia humana são estas magias mais simples que o ser humano pratica. E tá cheio de gente que se diz que é mago, cheio de gente que faz práticas, que acende vela, acende isso, faz simpatia, faz não sei o que lá, mas ela está sempre envolvida de egoísmo. Se vocês olharem os trabalhos de Umbanda, de Candomblé, os trabalhos de Macumba, é uma magia Macumba. Agora, o que se pede numa Macumba? Amor para a humanidade? Você já viram alguma Macumba assim? Felicidade? Não, é coisa egoísta. Eu quero uma Macumba para mim, para acabar com aquela mulher, para acabar com aquele homem, para eu pegar o lugar daquele sujeito, não interessa o que aconteça com ele. Ela é muito ligada a fins egoístas, chamada de goécia. São fins muito egoístas. A gente pode usar a magia para fins egoístas? Pode, lógico que pode, desde que a gente faça análise prévia, que a gente não interfira no livre-arbítrio dos outros. Eu não posso fazer uma magia sem a pessoa saber que ela está sendo processada por uma magia. Eu tenho que pelo menos perguntar para ela se eu posso. E ela tem que me confirmar. Não adianta, o namorado da minha vizinha, ele é alcoólatra. Eu vou fazer uma magia para ele deixar de ser alcoólatra. O que eu tenho com isso? Eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. Ah, mas eu estou fazendo bem. Não, porque pode ser que eu tire o álcool dele e ele comete um crime depois. Vou saber lá eu. O cara vai ficar louco e vai matar alguém. Então deixa ele tomar cachaça e morrer de cachaça. O que eu sei disso? Agora, se ele topar embarcar nessa comigo, sim. Existe uma outra magia, então, que não é nem a divina, que são salmos, anjos, forças superiores, nem a humana, que a gente tem forças humanas também, mas muito revestidas de egoísmo, e a gente usa forças baixas de inteligências do egoísmo ou da esquerda. E existe a magia natural. Tem pessoas que têm capacidades para hipnotizar, que é uma forma de magia, capacidade para curar. Tem pessoas que têm mão curadora, capacidade de magnetizar coisas, de pressentimento, premonição, clareaudiência, clarividências, e todos os outros tipos que tem, dos 5 sentidos, sem detalhar. Mas existe a magia elemental, que a gente usa os elementos da própria natureza, que são gnomos, fadas, são as ondinas. Gnomos e fadas são seres do mineral, da terra. As ondinas são seres da água, as salamandras são seres do fogo, ou inteligências do fogo, e os silfos são inteligências do ar. E são inteligências que são comandadas pelos anjos. Quando essas inteligências são soltas, elas provocam esses fenômenos poltergeists que a gente fala. Que força que vai atuar na magia quando precisa ter uma força? São os elementais. Mas existem magias tipicamente que só usa elementais. Mas a própria magia divina, a teúrgica ou angélica, ela usa dos elementais, quando precisa mexer na matéria. Não tem outra maneira de usar. O que é o elemental? É uma força viva comandada por uma inteligência. É isso. Capaz de mexer na água, capaz de mexer na terra, capaz de mexer na energia e capaz de mexer no ar. E existem outras magias que as pessoas têm. Por exemplo, encantamento. Quem usava muito de magia de encantamento era a Cleópatra. Essa que praticou suicídio com a Áspide, ou a Naja, que a gente falou. Era uma mulher feia pra burro. Era um monstrengo. Mas ela deixava os homens doidos por ela, inebriados por ela, e aí enfeitiçados. São os encantamentos. E nós podemos encantar as pessoas com sugestão. Vocês já tiveram contato com algum vigarista tentando vender um negócio assim? Que você entra na dele. O cara vem com um papo tão assim que ele encanta a gente, você entra de gaiato na dele. Então é um encantamento. Ele pode fazer um encantamento por palavras, por sugestão. Às vezes você fica jogando sugestão e a pessoa embarca e faz o que a gente quer. Mulher usa muito disso. Mulher usa muito de sugestão. Ela fica jogando sugestão no homem e o homem acaba fazendo o que ela tem de sugestão. Isso é direto. É uma ação pessoal que a gente tem sobre as pessoas. São poderes mágicos de encantamento, de sugestão que a gente tem. Isso é arroz com feijão, né? Nenhuma magia especial. É coisa que influencia pouco. Existem encantamentos indiretos através de feitiços, que são as macumbas, feitos, mandingas, despachos, amuletos, talismãs, magnetismos, que não é essa magia que a gente quer. Mas isso existe também, só para identificar.
Agora vamos ver das regras, que isso é o que interessa, como a gente vai fazer. Para que você pode usar magia prática? Qualquer negócio. Você pode usar no mineral para achar cristais, para achar bens do mineral, para achar água. Você usa magia para achar água. Você usa magia para achar petróleo. Você pode usar dessa magia. Você pode usar no vegetal magia para fazer o vegetal crescer. Existem comunidades que usam de processos de magia para afastar pragas, para canalizar forças da lua. E você consegue ter uma fertilidade melhor na lavoura, vocês conseguem ter uma potencialização, trabalhar com pragas, vocês podem usar da magia para a cura, magia das drogas, a droga é uma magia também. Vocês podem fazer magias com drogas, com venenos, com produtos, com botânica, então tudo isso entra em magia prática. Porque prática é você usar a magia no fator prático, ou coisas práticas na sua magia. No animal, você pode melhorar a criação, melhorar a fertilidade, fazer migração de pragas, melhorar espécies. No homem, você pode fazer proteção de doenças, de epidemias, de cataclismos, de guerras. Você pode ter a magia para qualquer necessidade que vocês queiram. Então, como nós já dissemos, a magia ela é ampla, você usa para o que você quiser. Mas todas elas, desde que seja magia e desde que você use salmos agora, que é uma magia superior, não é uma magia comum, requer condições, requer regras e é isso que a gente vai falar. Primeira coisa, nós nunca fazemos acordo na magia. Não existe acordo. Eu faço um acordo com uma entidade qualquer. Tem uma voz que me fala, então eu vou fazer um acordo com ela para me ajudar numa magia. Isso é fria. Não faço. Nunca. Não existe acordo nenhum. Nós não podemos fazer acordo com entidade nenhuma. Não estou vinculado com nada na magia. Sou eu, o instrumento de magia e o mundo espiritual. Não tem nenhuma entidade terceira. Então não existe acordo. Porque qualquer acordo com qualquer entidade, tanto humana, como pai de santo, como mago que tem por aí, é fria. Cai fora. Não tem nada disso. E muitos magos usam seus discípulos fazendo acordo com ele. Então você fica vinculado com ele. O que você ganha, você me dá uma parte. Eu te dou a regra. É fria. Não tem acordo. Não existe acordo nenhum. Com entidade, com nada. O único acordo que você tem que ter é ficar acordado. Promessa. Promessa também não funciona. Por exemplo, eu vou fazer uma magia. Se eu conseguir isso, eu vou a pé para Aparecida. Se eu conseguir isso, eu dou 10% para aquele. Não tem que ter promessa. Porque quando você tem promessa, você já começa a complicar a tua magia. Acordo já complica. Promessa também complica. Comprometimento também. Você tem que tomar muito cuidado com comprometimento. Não faço comprometimento com nada. A magia é pura, eu tenho direito, pratico, eu não me comprometo com entidade nenhuma, com nada de fazer isso, de fazer aquilo. É tudo fria. Ela tem que ser pura. É você, a magia e o resultado que você quer. Sem acordo, sem promessa, sem comprometimento e sem juramento também. Eu vou ser mago, tem gente que ensina magia por aí. Você faz um curso com ele fechado, aí você jura pra ele que Não tem isso, magia não tem juramento também. Magia é magia e pronto. Isso tudo são coisas que a gente não deve se fixar. Vocês têm que estar livres de tudo. É a magia e vocês e mais nada. Não se comprometo com ninguém, não tenho promessas, acordos, é muito menos juramento. Eu jurei para aquele, sou jurado por pai Celso de Oxalá, por pai João do lado de lá, isso tudo é relativo. Depende de cada um, depende do que você sente. Por exemplo, se você sente remorso, fala, caramba, eu fiz uma promessa. Eu tenho um irmão que jurou ir a pé para Aparecida, porque a filha dele estava nascendo, sufocou, ficou roxa, ia morrer. Naquele momento ele gritou, falou, minha Nossa Senhora Aparecida, salva minha filha que eu vou a pé para Aparecida. Conclusão, ele morreu, não fez a promessa. Tentou ir, mas chegou 100 quilômetros, estourou os dedos dele, pula para todo lado, ele parou, não conseguiu chegar lá. Ele morreu com isso daí. Está no inferno? Não, lógico que não. Nada acontece por acaso, não é uma promessa que vai fazer acontecer. Então quando você faz uma promessa, por isso que eu digo que não precisa fazer promessa, porque, não, eu faço uma promessa, acontece. Não é assim, não. As leis são outras. A coisa acontece pelo seu livre-arbítrio, pelo karma, por leis. Então não é uma promessa, eu faço isso, você me faz acontecer. Isso é errado. Isso é errado tanto na magia negra como na própria religião. Então você não tem que fazer promessa. Tanto é que a religião moderna não tem promessa. Evangélico não usa promessa. O cristão hoje não usa promessa. Isso é coisa que nem suspensório, é do passado. É pura magia. Está dentro de práticas mágicas. É ciência oculta, não deixa de ser ciência também. Mas é uma prática válida, porque ela usa emanações radioativas, por isso que ela é científica. É uma prática, é um dom que você tem, uma sensibilidade de captar a radioatividade. Porque tudo funciona, tem os aparelhos que são facilitadores. Pêndulo, você tem garfos, você tem... Mas é uma magia também.
ela. Tudo que você opera com forças da natureza para conseguir alguma coisa é uma operação de magia. A própria manifestação é uma magia, a vida é uma magia, o crescimento de uma flor é uma magia, uma flor é uma magia, é a transformação de uma ideia numa realidade é uma magia, tudo é magia. Magia é você fazer algo acontecer, seja lá o que for. Só que essa magia que a gente faz é algo que a gente não está conseguindo pelo meio normal. E a gente usa uma ferramenta auxiliar que são os salmos.